Leitura Bíblica Anual, leitura de número 258 de 261, e hoje leremos Jó capítulo 34, 35 e 36 e Apocalipse capítulo 20. Jó 34. Respondeu mais Eliú e disse: Ouvi vós, sábios, as minhas razões, e vós, instruídos, inclinai os ouvidos para mim. Porque o ouvido prova as palavras, como o paladar prova a comida. O que é direito escolhamos para nós, e conheçamos entre nós o que é bom. Porque Jó disse: Sou justo, e Deus tirou meu direito. Apesar do meu direito, sou considerado mentiroso. A minha ferida é incurável, embora eu esteja sem transgressão. Que homem há, como Jó, que bebe a zombaria como água? E caminha em companhia dos que praticam a iniquidade e anda com homens ímpios? Porque disse: De nada aproveita ao homem o comprazer-se de Deus. Pelo que vós, homens de entendimento, escutai-me, longe de Deus a impiedade, e do Todo-Poderoso a perversidade. Porque segundo a obra do homem, ele lhe paga, e faz que cada um ache segundo o seu caminho. Também, na verdade, Deus não procede impiamente, nem o Todo-Poderoso perverte o juízo. Quem lhe entregou o governo da terra? E quem dispôs a todo o mundo? Se ele pusesse o seu coração contra o homem, e recolhesse para si o seu espírito e o seu fôlego, toda a carne juntamente expiraria e o homem voltaria para o pó. Se, pois, há em ti entendimento, ouve isto, inclina os ouvidos à voz do meu discurso. Porventura, o que aborrece o direito governaria? E quererás tu condenar aquele que é justo e poderoso? Ou dir-se-á a um rei, ó Belial? Ou aos príncipes, ó ímpios? Quanto menos àquele que não faz acepção da pessoa de príncipes, nem estima o rico mais do que o pobre, porque todos são obra de suas mãos. Eles, num momento, morrem, e até à meia-noite os povos são perturbados e passam, e os poderosos são tomados sem mão. Porque os olhos de Deus estão sobre os caminhos de cada um, e ele vê todos os seus passos. Não há trevas, nem sombra de morte, onde se escondam os que praticam a iniquidade. Porque não precisa considerar muito no homem para o fazer ir a juízo diante de Deus. Ele quebranta os fortes, sem que se possa inquirir, e põe outros em seu lugar. Ele conhece, pois, as suas obras, de noite os transtorna e ficam moídos. Ele bate-lhes como ímpios, que são à vista de quem os contempla, porquanto se desviaram dele, e não compreenderam nenhum de seus caminhos, para fazer que o clamor do pobre subisse até ele, e que ouvisse o clamor dos aflitos. Se ele aquietar, quem então inquietará? Se encobrir o rosto, quem então o poderá contemplar? Seja para com um povo, seja para com um homem só? Para que o homem hipócrita nunca mais reine, e não haja laços no povo. Na verdade, quem disse a Deus: Sofri, não pecarei mais. O que não vejo, ensina-mo tu. Se fiz alguma maldade, nunca mais a hei de fazer. Virá de ti como há de ser a recompensa, para que tu a desprezes? Faze tu, pois, e não eu a escolha, que é logo o que sabes? Fala. Os homens de entendimento dirão comigo, e o varão sábio que me ouvir. Jó falou sem ciência, e às suas palavras falta prudência. Pai meu, provado seja Jó até ao fim, pelas suas respostas próprias de homens malignos, porque ao seu pecado acrescenta a transgressão. Entre nós bate as palmas e multiplica contra Deus as suas razões. Jó 35. Respondeu mais Eliú e disse: Tens por direito dizeres: Maior é a minha justiça do que a de Deus? Porque disseste: De que te serviria? Que proveito tiraria mais do que o do meu pecado? Eu te darei resposta, a ti e aos teus amigos contigo. Atenta para os céus e vê, e contempla as mais altas nuvens, que estão mais altas do que tu. Se pecares, que efetuarás contra ele? Se as tuas transgressões se multiplicarem, que lhe farás? Se fores justo, que lhe darás? Ou que receberá da tua mão? A tua impiedade faria mal a outro tal como tu, e a tua justiça aproveitaria a um filho do homem. Por causa da grandeza da opressão, eles clamam. Eles clamam por causa do braço dos grandes. Mas ninguém diz: Onde está Deus que me fez? Que dá salmos entre a noite? Que nos faz mais doutos do que os animais da terra?
e nos faz mais sábios do que as aves do céu? Clamam, porém, ele não responde por causa da arrogância dos maus. Certo é que Deus não ouvirá vaidade, nem atentará para ela o Todo-Poderoso. E quanto ao que disseste, que o não verás, juízo há perante ele, por isso espera nele. Mas agora, porque a sua ira ainda se não exerce, nem grandemente considera a arrogância, logo Jó em vão abre a sua boca e sem ciência multiplica palavras. Jó 36. Prosseguiu ainda Eliú e disse: Espera-me um pouco, e mostrar-te-ei que ainda há razões a favor de Deus. Desde longe repetirei a minha opinião, e ao meu Criador atribuirei a justiça, porque, na verdade, as minhas palavras não serão falsas. Contigo está um que é sincero na sua opinião. Eis que Deus é muito grande, contudo a ninguém despreza, grande é em força de coração. Não deixa viver ao ímpio e faz justiça aos aflitos. Dos justos não tira os seus olhos, antes, como os reis no trono os assenta, para sempre, e assim são exaltados. E se estão presos em grilhões e amarrados com cordas de aflição, então lhes faz saber a obra deles e as suas transgressões, porquanto prevaleceram nelas. E revela isso aos seus ouvidos, para seu ensino, e lhes diz que se convertam da maldade. Se o ouvirem e o servirem, acabarão seus dias em bem e os seus anos em delícias. Porém, se o não ouvirem, a espada serão passados e expirarão sem conhecimento. E os hipócritas de coração amontoam para si a ira, e, amarrando-os ele, não clamam por socorro. Eles morrem na mocidade, e a sua vida perece entre os sodomitas. Ao aflito livra da sua aflição, e na opressão se revela aos seus ouvidos. Assim também te desviará da angústia para um lugar espaçoso, em que não há aperto. E as iguarias da tua mesa serão cheias de gordura. Mas tu estás cheio do juízo do ímpio. O juízo e a justiça te alcançam. Porquanto há furor, guarda-te de que porventura não sejas levado pela tua suficiência, nem te desvie a grandeza do resgate. Estimaria ele tanto tuas riquezas, ou todos os esforços da tua força, que por isso não estivesses em aperto? Não suspires pela noite, em que os povos sejam tomados do seu lugar. Guarda-te, e não te inclines para a iniquidade, porquanto isto escolhestes antes que a tua miséria. Eis que Deus exalta com a sua força. Quem ensina como ele? Quem lhe pedirá conta do seu caminho? Ou quem lhe disse, tu comeste maldade? Lembra-te de engrandecer a sua obra que os homens contemplam. Todos os homens a veem, e o homem a enxerga de longe. Eis que Deus é grande e nós o não compreendemos, e o número dos seus anos não se pode calcular. Porque reúne as gotas das águas que derrama em chuva do seu vapor, a qual as nuvens destilam e gotejam sobre o homem abundantemente. Porventura também se poderão entender a extensão das nuvens e os trovões da sua tenda? Eis que estende sobre elas a sua luz e encobre os altos do mar. Porque por estas coisas julga os povos e lhes dá mantimento em abundância. Com as mãos encobre a luz e a proíbe de passar por entre elas, o que nos dá a entender o seu pensamento, como também aos gados acerca do temporal que sobe. Apocalipse 20. E vi descer do céu um anjo que tinha a chave do abismo e uma grande cadeia na sua mão. Ele prendeu o dragão, a antiga serpente, que é o diabo e Satanás, e amarrou-o por 1000 anos. E lançou-o no abismo, e ali o encerrou. E pôs selo sobre ele, para que mais não engane as nações até que os 1000 anos se acabem. E depois importa que seja solto por um pouco de tempo. E vi tronos, e assentaram-se sobre eles aqueles a quem foi dado o poder de julgar. E vi as almas daqueles que foram degolados pelo testemunho de Jesus e pela palavra de Deus, e que não adoraram a besta nem a sua imagem, e não receberam o sinal na testa nem na mão, e viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Mas os outros mortos não reviveram, até que os 1000 anos se acabaram. Esta é a primeira ressurreição. Bem-aventurado e santo aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre estes não tem poder a segunda morte, mas serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele 1000 anos.
E acabando-se os 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão e sairá a enganar as nações que estão sobre os 4 cantos da terra, Gog e Magog, cujo número é como a areia do mar, para as ajuntar em batalha. E subiram sobre a largura da terra e cercaram o arraial dos santos e a cidade amada. Mas desceu fogo do céu e os devorou. E o diabo, que os enganava, foi lançado no lago de fogo e enxofre, onde está a besta e o falso profeta, e de dia e de noite serão atormentados para todo sempre. E vi um grande trono branco, e o que estava assentado sobre ele, de cuja presença fugiu a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. E vi os mortos, grandes e pequenos, que estavam diante do trono, e abriram-se os livros. E abriu-se outro livro, que é o da vida. E os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. E deu o mar os mortos que nele havia, e a morte e o inferno deram os mortos que neles havia, e foram julgados cada um segundo as suas obras. E a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte. E aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo.